Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de
toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nos colocamos, todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, nos colocamos de joelhos, Senhor, nesse momento, demonstrando toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, todo o nosso temor, todo o nosso tremor diante daquele que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, criou o universo, os planetas, as estrelas. O Senhor criou a terra, criou as águas doces, a água salgada, criou todas as árvores, as plantas. O Senhor criou os animais selváticos, as aves, criou a raça humana, Senhor. Então é diante desse Deus cujo maior atributo, o atributo mais proeminente é a santidade. Por isso nós estamos aqui glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, e rendendo graças, Senhor, porque o Senhor nos abençoou durante todo esse dia e já parte dessa noite com bênçãos especiais, com bênçãos maravilhosas. Não nos faltou o pão, não nos faltou a água, nem nos faltou as roupas para vestir-nos, Senhor. Obrigado pelos livramentos, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos, esses seres maravilhosos e poderosos que o Senhor dá ordem para que nos protejam. Nós queremos agradecer a esses seres maravilhosos que nos guardam, que nos protegem debaixo da ordem, do comando do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo. Queremos também nesse momento, Senhor, pedir perdão ao Senhor quando ofendemos a santidade do Senhor, a santidade de Jesus e a santidade do Senhor Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, porque não queremos ter separação entre nós e o Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os nossos pecados causam separação entre nós e o Senhor, e não queremos quebrar essa comunhão. Queremos viver em comunhão com o Senhor, em comunhão santa, em santificação. Por isso pedimos nesse momento, Senhor, o auxílio imprescindível do Senhor Espírito Santo, porque é Ele que habita conosco, é Ele que sonda os nossos corações, é Ele que sonda as nossas mentes, porque o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse: não vos entristecei-vos, porque eu vou enviar o outro Consolador, e Ele habitará convosco até a consumação dos séculos. E é o Senhor Espírito Santo que habita conosco e habita dentro de nós, porque a palavra vai dizer, Senhor, que o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. O próprio apóstolo Paulo, ele vai perguntar: não sabeis vós que vós sois templos do Espírito Santo que habita em nós? Por isso nós só podemos ter o Espírito Santo habitando em nossas mentes, em nossos corações, se estivermos, Senhor Deus, em comunhão com o Senhor, em retidão com o Senhor. Por isso pedimos, Senhor, o perdão por todos os pecados, Senhor, e uma vez perdoado pelos pecados, Senhor, nós queremos buscar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, nos alimentar nesta noite com a santa palavra do Senhor, agradecendo, Senhor, este alimento substancial que o Senhor nos proporcionou nessa noite, através da carta escrita pelo servo do Senhor, o apóstolo Paulo, o grande Paulo, o maior plantador de igreja de toda a história da igreja, que proclamou a palavra em todo o mundo daquela época, ao redor de toda a bacia do Mediterrâneo. Foi aquele que foi preso por diversas vezes e açoitado, Senhor, até chegar à morte, Senhor. Esse Paulo que nós agradecemos, Senhor, pelo escrito que o Senhor Espírito Santo colocou no coração dele, a carta de Paulo aos Romanos. Agradecemos pela leitura do capítulo
capítulo de número 1, onde nós aprendemos riquezas e tesouros contidos nessa proclamação. Obrigado, Senhor, e que esta palavra que foi declinada há poucos minutos possa alcançar mentes e corações, gerando arrependimento de pecado, gerando conversão, mudança de rota, gerando salvação destas pessoas, destas almas que nessa noite compõem esse canal de oração. Ó Deus amado, salva, Senhor, toca nessas mentes, toca nesses corações, Senhor, para que venham a se converter e entregarem suas almas, suas vidas àquele que só Ele tem o poder de nos salvar, porque a palavra do Senhor vai dizer que não há outro nome abaixo do céu, nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome santo de Jesus, porque só o sangue de Jesus derramado naquela cruz pode nos salvar. Obrigado por essa maravilha, por essa revelação, por essa ciência tão alta, tão elevada, que só a palavra do Senhor nos concede nessa noite. E nós queremos nesse momento render graças ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, e todos nós numa única voz dizemos conjuntamente: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.